Olá, boa noite. O projeto final da reforma tributária gestado na Câmara deve ser definido em 8 de outubro. Esta é a previsão do relator da PEC na comissão especial sobre o tema, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Hoje aconteceu a primeira reunião da comissão que analisa a proposta apresentada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Ele prevê a unificação de 5 tributos: IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, no Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O governo federal ainda define o próprio projeto, que deve tramitar em conjunto com a PEC de Baleia Rossi. Rossi e o arquiteto da PEC, o economista Bernardo Api, se reuniram hoje com os secretários de Fazenda dos estados. Eles reivindicam que o governo federal não integre o comitê gestor da arrecadação do IBS. Veja agora os nossos outros destaques. Justificativa de gastos da Fundação do Remédio Popular desagrada a CPI da FURP. Deputados de 3 estados se reúnem na Assembleia Paulista para discutir projeto de escola sem partido. A medida provisória da liberdade econômica, afinal, mais ajuda o empreendedor ou atrapalha o trabalhador? Você vai saber agora, na segunda edição do Jornal da Assembleia. Porque a fundação que fabrica remédios populares entregou ao governo medicamentos mais caros que os similares no mercado. A questão norteou os trabalhos da CPI da FURP nesta terça-feira. O presidente da CPI, inclusive, não gostou do que ouviu de um ex-superintendente da FURP. Os deputados, a portas fechadas, analisaram os documentos enviados pelo Ministério Público com denúncias de irregularidades na FURP e delações premiadas. A investigação corre em segredo de justiça, mas os deputados têm direito a acessar o material. Os parlamentares ouviram Flávio Francisco Vormitag, ex-superintendente da FURP. Médico, foi presidente em instituições farmacêuticas, superintendente e gerente-geral da FURP entre 2012 a 2015, foi direcionado depois para o Instituto Butantan e agora trabalha no Ministério da Saúde. Vormitag assumiu a FURP depois que a fábrica de Américo Brasiliense já havia sido finalizada, mas estava na instituição quando o governo pagou 22 milhões de reais de indenização ao consórcio responsável pela obra. Pelo que nós estamos entendendo aqui, desculpa, financeiramente, a área de administração financeira, o superintendente da FURP é quase uma rainha da Inglaterra, então. O aspecto financeiro é. Financeiro é. Vormitag explicou o motivo de alguns medicamentos produzidos pela FURP serem mais caros que os de mercado e falou do contrato da fundação com o governo paulista no valor de 90 milhões de reais por ano. A FURP deveria fornecer esse valor em medicamentos ao Estado, mas não é isso que acontece. Quando foi feita a PPP, houve assinatura de um convênio entre a FURP e a CPM, e a Secretaria de Saúde, onde a Secretaria de Saúde assumiu o compromisso de adquirir os produtos da cesta. E ela não cumpriu, até onde eu saiba. E essa alegação de que produziram mais caros ou mais baratos, aconteceu de que a Secretaria passou a comprar muito pouco do que era o contratado, né? A compra a menor e a produção a menor, os senhores sabem que nós perdemos a economia de escala, né? Então, começa a haver acumulação de prejuízo. Isso que eu estou falando aconteceu após a minha saída. E, pelo que eu soube, posteriormente, que também houve dificuldades no pagamento da Secretaria para a CPM. Eu não sei exatamente o que aconteceu, isso é o que eu ouvi falar. Então, a lógica do contrato da PPP tinha essas salvaguardas de poder trocar o portfólio, anualmente era obrigatório fazer isso, e tinha uma obrigatoriedade, uma obrigação da Secretaria adquirir os produtos produzidos pela FURP na sua fábrica da CPM. Tá? E isso, aparentemente, não ocorreu dessa forma, posteriormente, né? Ao que tudo indica, a Secretaria tem uma grande responsabilidade. Por quê? Porque ela não passa para a empresa que fez a parceria, que é a CMP, né, Companhia CPM, né, Companhia Paulista de Medicamentos, as demandas que precisam ser feitas. Quer dizer, sem ela passar,
A companhia também não pode produzir, porque ela produz mediante uma ordem de serviço. Ela tem que dar a ordem de serviço. Olha, queremos esses medicamentos. Claro que dentro daquilo que foi estabelecido em edital. Conclusão, ela não passa, a empresa não produz e o pagamento é feito. Foram quase 2 horas de depoimento. O presidente da CPI da FURP, o deputado Edmir Chedid, do Democratas, não ficou satisfeito. O que nos deixa muito surpreso com tudo isso é que o poder público já não costuma pagar e costuma recorrer de toda ação judicial, e isso acaba se transformando em precatório e ficam anos a fio para receber. Como é que 3 meses antes dele assumir a FURP, dá a entrada do pedido de reequilíbrio mais uma vez no Conselho, depois de idas e vindas? A Justiça determina o pagamento. Não recorreram do pagamento. Correu a revelia. Discutiram depois da decisão judicial problema de juros, aí contestaram. Isso é de uma estranheza no poder público muito grande, porque não é assim que funciona em todas as áreas. Nós aqui muitas vezes perguntamos aos secretários, aos dirigentes de empresas do governo, de autarquias, e é assim, recorre até última instância, ou tem que haver para ter um acordo 50% no desconto de tudo, divide o parcelo. Mas não foi o que aconteceu aqui. Aqui não se recorreu, não teve decisão da segunda instância, o acordo reduziu pouca coisa em termos de juros, continuou pagando correção monetária ao longo de 48 meses no acordo feito. Da noite para o dia, é muito estranho isso. Na reunião da CPI da FURP desta quarta-feira, os deputados vão receber o atual secretário estadual de Saúde, José Henrique German. Os deputados da CPI também decidiram pela convocação de pessoas citadas no depoimento de Vormitac e responsáveis PLAIs, empresas que gerenciaram as obras e os contratos da FURP. Deputados de 3 estados se reuniram na Lespre para debater o projeto da Escola Sem Partido. O encontro foi organizado pela Frente Parlamentar em Defesa da Escola Sem Partido, que é coordenado pelo deputado Douglas Garcia, do PSL. O movimento Escola Sem Partido surgiu em 2004 por iniciativa do então procurador do Estado de São Paulo, Miguel Najib, que se opunha à utilização do período e espaço educacional para disseminar conteúdo de propaganda partidária. Para discutir o tema aqui na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar em Defesa da Escola Sem Partido, coordenada pelo deputado Douglas Garcia, do PSL, recebeu a deputada estadual de Santa Catarina, Ana Caroline Campagnolo, para falar sobre as implicações da propaganda partidária nas escolas. Eu trouxe para casa hoje quais são os problemas que a doutrinação ou propaganda partidária ideológica dentro da escola podem causar. Com os alunos, por exemplo, além de perder o tempo da aula, implica na liberdade de consciência e crença dos alunos. Também afeta os pais no seu direito assegurado de ser responsável pela educação moral e religiosa dos seus filhos. Também participou da reunião o escritor e analista político Flávio Morgenstein, que explicou alguns conceitos e falou sobre o combate à doutrinação na era da hegemonia. A gente está fazendo esse debate numa era de ruptura com a hegemonia anterior, quer dizer, antes todo mundo tinha a mesma ideia, eram sempre as ideias permitidas, e agora é que estão surgindo aquelas ideias que eles consideraram proibidas. Então, esse debate está surgindo de uma maneira que pode até ter sido por atropelos, só que de uma maneira muito rápida. E o Brasil não estava preparado para isso, então estou tentando explicar direito o que é que está acontecendo em relação à doutrinação ideológica no Brasil. O deputado federal por Minas Gerais, Cabo Júnior Amaral, trouxe o olhar pessoal de um policial militar sobre a doutrinação em ambiente escolar. Foi na universidade que eu passei a descobrir essa guerra ideológica, né, de doutrinação e etc. E não só pelo olhar de um aluno, que era policial militar, mas também como um profissional. Nas ocorrências de atendimento dentro do ambiente escolar, a gente percebe
todo esse direcionamento, né? Alinhado à esquerda, alinhado à inversão de valores, alinhado a desconstruir a figura de herói do policial militar e, na verdade, levantar a figura do vilão enquanto herói, na verdade, né? Faz essa inversão completa. Então, foi, na verdade, o que me despertou até para o mundo político. Foi esse choque de compreender onde estavam as raízes do problema da segurança pública, inclusive. O projeto de lei 7.180 de 2014 aguarda aprovação no Congresso Nacional. Enquanto isso, os estados também discutem o tema. Escola Sem Partido, ele não é a lei mordaça, ele não é a lei que vem para calar o professor. Pelo contrário, ele é uma lei que garante ao estudante a pluralidade de ideias. O que isso significa? Que o ambiente escolar se torne neutro. E essa neutralidade parte do princípio que uma ideologia venha a se contrapor à outra e assim sucessivamente, né? Da mesma forma que funciona a democracia. Você tem ambos os lados, posicionamentos políticos divergentes, e dentro da sala de aula você teria diversos posicionamentos políticos divergentes. Essa é a égide do Escola Sem Partido. E é o que eu defendo aqui na Assembleia. A Comissão de Educação e Cultura aqui da Lespre aprovou o Dia Estadual do Terço dos Homens. A reportagem é da Mariana Fante, que acompanhou aqui na casa. Presentes em grande parte dos itens de votação na pauta, as proposituras de denominação foram tema de críticas do deputado Daniel José, do Partido Novo. Porque, em primeiro lugar, elas ocupam um espaço imenso da pauta, que acaba desperdiçando um tempo enorme da comissão, e é um desvio de função no meu ponto de vista, né? A gente deveria estar aqui para trabalhar para projetos que de fato vão impactar a vida dos estudantes do estado de São Paulo, que vão impactar a educação de fato, e não simplesmente mudar a denominação de estabelecimentos, né? Que é, aliás, a grande maioria dos projetos aprovados nessa casa. Então isso é uma cruzada que eu tenho feito ainda muito solitária, para aumentar a relevância dessa Assembleia, né, que hoje gasta 1,3 bilhões de reais do pagador de impostos, né, do cidadão comum, e pouco produz. Embora ainda embrionário, o Plano Estadual de Educação foi tema da pauta da Comissão de Educação e Cultura, realizada hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que ainda recebe nas próximas semanas o presidente da Undimes e também o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares. Foi um ofício que veio lá da Assembleia Legislativa, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e que eles também estão apreciando o Plano Estadual de Educação. E organizaram um observatório e colocaram os dados ali para que os deputados que são membros daquela comissão pudessem se apoiar. Como nós temos como pauta o Plano Estadual de Educação, então entendi que nós também deveríamos fazer isso. Já no final da reunião, o projeto de lei número 89/2019, de autoria da deputada Valéria Bolsonaro, que institui o Dia Estadual do Terço dos Homens, prática que diz respeito a grupos de oração prioritariamente masculinos, foi aprovado. A Comissão de Saúde aqui da Lespre apreciou 17 itens que estavam na pauta do dia. A comissão, inclusive, ouviu a doutora Sônia Alves, que é coordenadora da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, a CROS. Acompanhe. Na reunião, os parlamentares aprovaram o PL 227 de 2019, de autoria da deputada Marta Costa, do PSD, que obriga locais que oferecem Wi-Fi e computadores com internet informarem sobre os riscos de dependência tecnológica. Requerimentos de autoria do deputado Edmir Chedi, do DEM, foram aprovados. Atenderam também ao pedido feito pela Secretaria de Estado da Saúde, com a indicação dos deputados Alex de Madureira, do PSD, e José Américo, do PT, para fazerem parte da comissão de avaliação da execução dos contratos de gestão com organizações sociais. Achei uma iniciativa muito boa. Nós discutimos isso antes do recesso aqui, sobre as questões das organizações sociais, e a secretaria, o secretário, o Henrique German, teve uma atitude rápida aí, uma resposta rápida, já solicitando que a Comissão de Saúde indicasse esses 2 membros para estar ali participando. Durante o encontro, os deputados receberam para uma oitiva a doutora Sônia Alves, que é coordenadora da CROS, Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde do Estado.
Ela falou sobre o funcionamento do órgão que coordena, especialmente quanto ao cadastramento das demandas dos municípios, os critérios utilizados para a regulação de serviços de saúde do Estado e, sobretudo, dos desafios para que o sistema seja, de fato, mais efetivo. O sistema CROSS ele reflete a organização do sistema no Estado de São Paulo. O grande desafio é uma grande pactuação entre gestores municipais e estaduais para que a gente tenha uma organização para que possibilite que a CROSS tenha acesso aos serviços, aos leitos, para que o paciente chegue no lugar certo no menor tempo possível. A operação é feita centralizadamente, mas toda a discussão é feita com os municípios de forma descentralizada. Eu pude verificar que São Paulo está na vanguarda desses serviços de regulação, porque ele é muito difícil de ser efetuado. E nós, ao longo de todos esses anos, que foi implantado há mais ou menos 10, 12 anos atrás, ele vem caminhando de uma maneira lenta, mas de uma maneira muito responsável. Então, eu acho que foi um grande direcionamento dado e nós seremos agora aqueles que farão aí a interlocução com os municípios e com os secretários municipais. Expulso do partido do presidente, o deputado federal por São Paulo, Alexandre Frota, foi expulso do PSL, o partido do presidente Bolsonaro. Ele vinha criticando as declarações do presidente nas redes sociais e a indicação do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, à embaixada nos Estados Unidos. Entrou em conflito, inclusive, com os militantes bolsonaristas e foi criticado pela cúpula do partido. Frota, em primeiro mandato, não perde a cadeira com a expulsão. Ele foi sondado por integrantes do PSDB e do Democratas. A reforma da Previdência deve exigir novos questionamentos e formas de atuações de advogados especialistas. O diagnóstico dessas mudanças está em debate na Semana Jurídica, que está acontecendo aqui na Alesp. Começou a Semana Jurídica na Assembleia Legislativa de São Paulo. São 4 dias de discussões, reflexões e palestras que atualizam assuntos do direito brasileiro, junto com profissionais e estudantes da área. Os temas se alteram a cada ano. Na abertura dos trabalhos, a pauta foi sobre a advocacia nos dias atuais. A advocacia hoje se faz não só mais presente nos tribunais, mas também em questões ligadas ao próprio legislativo. O que não vai bem é o sistema como um todo nacional, inclusive, no nosso modo de vista, a própria morosidade do judiciário. A principal palestra do dia trouxe a discussão da reforma da Previdência. Segundo a Islam, a reforma não deveria acontecer só na Previdência, mas ser ampliada para outros segmentos da sociedade. Precisamos rever muitos conceitos, né? Não dá mais para viver numa justiça tão ultrapassada, morosa, com processos físicos, ainda muitos processos físicos, com grandes devedores, então é uma justiça que não é justa, né? A Semana Jurídica vai contar com palestras como jurimetria, Código Municipal de Defesa do Consumidor, crimes virtuais e alienação parental. A abordagem interdisciplinar e abrangente vai atingir profissões e várias áreas do saber jurídico. Achamos por bem fazer na Assembleia Legislativa, que é aqui justamente onde saem as leis daqui, né? Então é muito importante que se divulgue isso, que seja aqui nessa casa, vão ter pessoas que renomadas que vão falar a respeito da lei, né? Que isso é muito importante. Entre o cravo e a ferradura, a Câmara dos Deputados deve votar hoje a medida provisória da liberdade econômica. A proposta, segundo o governo, é facilitar a burocracia, especialmente dos pequenos negócios. Mas os críticos afirmam que o projeto esconde uma mini-reforma trabalhista com supressão de direitos. O governo vai ao ataque em nome da desburocratização. Os trabalhadores de diversas categorias vão para a defesa. O texto do Executivo foi editado no dia 30 de abril e já está em vigor. A medida provisória precisa ser aprovada em conjunto pelos deputados e senadores até o dia 27 de agosto, ou perde a validade. Entre os principais pontos da mesa estão a autorização de trabalho aos domingos e a dispensa de alvarás prévios de funcionamento para pequenos comerciantes e prestadores de serviços. O governo diz que a proposta permite a geração de até 3 milhões de empregos. A medida provisória já passou por uma comissão mista formada por deputados e senadores. A relatoria retirou pontos que poderiam enfrentar resistência e impedir a aprovação.
Um dos itens retirados desobrigava pequenas e microempresas de criar comissão interna de prevenção de acidentes, a chamada CIPA. Pelo texto original, locais de obras com menos de 20 trabalhadores também não precisariam criar a estrutura. O projeto regulamenta ainda o trabalho aos domingos e feriados com pagamento em dobro ou folga, com pelo menos um domingo de folga a cada 7 semanas. Na versão anterior do seu parecer, a MP previa a garantia de uma folga por mês aos domingos. O texto também permite que o trabalhador deixe de bater o ponto. Quem exerce atividade de baixo risco, como costureiras ou sapateiros, não precisaria mais de alvará. A medida provisória traz mudanças em documentos. Por elas, as novas carteiras de trabalho são digitais e emitidas pelo Ministério da Economia. A impressão em papel apenas em casos excepcionais. Na área da saúde, o Ministério permitiria que médicos do SUS emitam receitas digitais de remédios. Essa receita substituiria a de papel usada atualmente para entregar na farmácia. O relator da medida provisória, o deputado Jerônimo Goegin, do PP do Rio Grande do Sul, fez novas alterações do projeto anunciado na tarde de hoje. A gente vai ver aqui no nosso telão as principais mudanças. Foram retirados do projeto, até para evitar questionamentos jurídicos, o direito civil no contrato do trabalho, o que significa que o assalariado com remuneração acima de 30 salários mínimos permanece sob a regência da CLT. A criação do documento eletrônico de transporte seria um documento único, obrigatório para o transporte de bens no território nacional, o fim do adicional de periculosidade para motoboys. Quem usa a moto profissionalmente mantém um direito adicional de 30% sobre os vencimentos. O relator manteve no texto a liberação do trabalho aos domingos e feriados, mas mudou o período de folga obrigatória. Em vez de 1 a cada 7, o trabalhador teria direito a uma folga aos domingos por mês. O Jornal da Assembleia, segunda edição, vai esmiuçar um pouco mais essa medida provisória com o advogado Carlos Eduardo Ambiel, especialista em direito trabalhista, já está aqui no telão para conversar comigo no Jornal da Assembleia, segunda edição. Seja muito bem-vindo, doutor Carlos. Eu começo perguntando para o senhor o seguinte: há alguns críticos em oposição a essa medida provisória que chamam ela de uma medida provisória de uma mini-reforma trabalhista. Como é que o senhor vê isso? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, dizer boa noite a você e seus ouvintes. E a crítica, ela tem uma certa razão dentro do texto que foi aprovado primeiramente pela Comissão de Conversão da MP. Nós temos que lembrar que a MP, na sua redação original, ela tem poucos artigos e de várias matérias diferentes, não só questões trabalhistas. Agora, durante o processo de conversão da MP em lei, que passa pelas comissões do Congresso Nacional, houve um acréscimo de vários artigos. Você até citou aqui alguns que o próprio relator tirou do texto para que facilitasse a aprovação. Então, a crítica original me parece que era cabível. Do jeito que ela está ficando agora, com menos discussões sobre matéria trabalhista, talvez ela não seja tão relevante essa crítica, mas não há dúvida que é uma MP sobre vários temas, né, assuntos diversos, Código Civil, questão, licenciamento de atividade econômica, alteração na CLT, ou seja, ela trata de vários assuntos ao mesmo tempo, mas do jeito que está vindo agora, ela tem menos alterações da CLT do que no projeto aprovado inicialmente na comissão de conversão da MP em lei. Doutor Carlos, em relação, por exemplo, a um outro ponto aí dessa medida, que é a retirada do ponto, né? A obrigatoriedade do ponto para o trabalhador, isso não é um pouco arriscado a partir do momento que você tira o ponto do trabalhador? Qual é a visão do senhor em relação a isso? Bom, primeiro é importante lembrar que, já na legislação vigente, o empregador só é obrigado a anotar o horário do empregado quando ele tem mais de 10 pessoas no estabelecimento. Quando ele tem menos do que 10, pequenos comércios, microempresas, não é obrigatório. Embora, apesar de não ter a anotação, ele tem direito à hora extra. Então, o que na verdade a MP está fazendo é diminuir a burocracia do controle, isso sem retirar o direito à hora extra, se eventualmente ela ocorrer. Inexistindo o controle, o empregador não é obrigado a fazer o controle, o único prejuízo ao empregado é que, se por acaso ele estiver fazendo hora extra e precisar cobrar isso em juízo, o ônus de provar horário além do legal é do empregado. Se houvesse o controle,
o ônus de provar seria o empregador, porque o horário está controlado. Então, de certa forma, é um pequeno prejuízo, né, mas ele não acaba com todos, ele apenas aumenta um pouco o número de empregados que são exigidos para que seja feito o controle, mas, de certa forma, não é muito diferente do que nós temos hoje. Só que hoje só está liberado do controle quem tem até 10 empregados. No texto proposto, isso seria ampliado para a empresa que tem um pouco mais de empregados. E também não é uma novidade você ter a possibilidade de, já existem convenções coletivas, que você só precisa marcar, eventualmente, o horário que passou do normal. Então, se a pessoa trabalha das 9 às 5 da tarde todo dia, só seria obrigado a anotar os dias que ela passou desse horário, e não os dias que ela cumpre o horário. Não é uma coisa absurda, mas é necessário que a gente se acostume com isso, porque hoje a legislação é extremamente formal, ela é muito burocrática, e de fato talvez gere um monte de documentos, de rigor de controle, arquivos para ser armazenado na empresa, e que talvez numa situação dessa seja mais simples e não gere tantos prejuízos ao empregado. Doutor, a justificativa, inclusive, do governo é que isso deve dar um impulsionamento na economia, a geração de cerca de 3 milhões de empregos. Como é que o senhor consegue enxergar isso? É tão simples assim? Aprova-se essa medida provisória e o país gera 3 milhões de empregos? Ou é um caminho muito longo ainda a ser percorrido? Olha, infelizmente, emprego não se cria por lei, né? Se fosse assim, bastaria a gente formalizar aí metas de criação de emprego, ou simplesmente reduzir algumas burocracias. Eu acho que a questão da geração de emprego passa por um crescimento econômico. O que o governo está sustentando é que a simplificação de alguns procedimentos, talvez a ideia que está muito presente na lei, de dar mais segurança ao empreendedor, por exemplo, a ponto de garantir que ele não vai responder com os bens pessoais, eventual passivo futuro, só se paga aquilo que é o ativo da empresa, dificulta a concessão da personalidade jurídica, declaração de lucro econômico. Tem algumas medidas que, em tese, estimulam o investimento do empreendedor. Mas se isso vai ser suficiente para gerar tantos empregos assim, é muito difícil dizer. Quais seriam essas medidas, doutor? Quais seriam essas medidas? O que eu citei aqui, por exemplo, a MP, já na redação que está vigorando hoje, sem o projeto de conversão, ela já prevê, por exemplo, que a responsabilidade dos sócios da empresa por eventual inadimplemento, verbas não pagas pela empresa, ela está limitada ao capital integralizado. Então, é mais difícil o sócio responder com seus bens caso a empresa não dê certo. E hoje, a legislação é muito ampla nesse sentido. Muitas vezes você não tem uma fraude clara e há uma desconsideração para atingir os bens do sócio. A MP deixa mais clara a separação entre bens pessoais e bens da empresa. Isso, para quem tem dinheiro e quer investir no negócio, é um fator de estímulo. É a garantia que se eu investir e a empresa não der certo, eu não vou perder os meus bens, eu perco apenas o que eu investi. Então, essa medida, somado, por exemplo, a algumas desburocratizações de licença ambiental, licença e funcionamento, arquivo de documentos, facilidade, por exemplo, de alteração de trabalho aos domingos, quando a atividade empresarial assim justificar, que é alguma das coisas que estão sendo sinalizadas aqui, me parece que tem aspectos positivos. Me preocupava o projeto como ele foi apresentado originalmente. Por exemplo, criando, como você colocou aí, uma regra nova de contratação para quem ganhasse acima de 30 mil reais, que acabaria com a CLT. Não era muito claro como é que isso seria dividido. A criação, por exemplo, do fim da CIPA para empresas que tinham até 20 empregados, que é uma regra de proteção à saúde e segurança. Enfim, eu acho que algumas medidas são positivas e podem estimular, mas não consigo afirmar, infelizmente, eu acho que é difícil, que essas medidas de desburocratização por si só gerarão os empregos desejados. Eu acho que isso, junto com o crescimento econômico, talvez a gente atinja, mas só isso daqui, sem melhora da economia, não me parece que é uma equação tão simples, né? Os bens do sócio em caso de uma quebra, de falência, como é que fica diante dessa situação agora, com essa MP? Então, nós temos que lembrar duas coisas. A medida provisória ela é uma lei criada pelo Executivo sem passar pelo Legislativo. E ela tem uma duração provisória, como o próprio nome. Se ela não for convertida em lei, como ela está na origem, ou por um texto que acrescenta ou restringe o que estava escrito originalmente,
ela perde a sua vigência. A MP que vigora atualmente, que foi promulgada lá no final de abril, ela fala pouca coisa de relação de trabalho, mas ela trata especificamente da questão da responsabilidade patrimonial. Primeiro, ela deixa mais restrita a hipótese de uma empresa ter os bens do seu sócio atingidos em caso de não pagamento de uma dívida. Só em casos claros de provar que houve fraude reiterada de o sócio misturar o seu patrimônio com a empresa ou fraudes claras no sentido de prejudicar terceiros. Também restringe o conceito de grupo econômico, que é uma coisa muito presente nas questões trabalhistas. Quando uma empresa não consegue pagar a sua dívida, empresas que têm o mesmo sócio, né, de uma outra empresa, de um sócio desta, tem sócios em comum, caracterizam um grupo. E a MP, na redação que está vigente hoje, que vai ser ou não convertida em lei, ela deixa essa regra um pouco mais restrita. É necessário para grupo econômico algo mais do que a mera sociedade em comum. Precisam ter atividades semelhantes, um controle de uma pela outra. Então, para resumir, para não ficar confuso para o nosso ouvinte, a proposta da SMP, na redação que já foi apresentada lá em abril, que está em vigor, é dificultar a execução por parte de um eventual trabalhador ou credor dos bens do sócio. Com isso, em tese, as pessoas teriam mais, digamos assim, segurança para investir em empresas, em negócios novos. O que está sendo alterado não está sendo discutido, não é só a redação que foi apresentada pelo governo. No projeto de conversão, várias sugestões de alteração criaram o que nós chamamos aí de uma mini reforma trabalhista, trazendo outras mudanças. Sim. E nesse meio tempo aí, entre a aprovação na comissão e a votação no plenário, o próprio relator voltou atrás em algumas sugestões que ele mesmo entendeu que talvez fosse inviável a aprovação. Então, o que se tem hoje é um texto de conversão mais palatável, com menos medidas polêmicas, que traz uma outra alteração, que desburocratiza, mas na essência não há uma retirada de direitos. Aqueles estão consagrados na Constituição Federal, por exemplo. Então, a proposta original, por exemplo, acabava com todos os direitos trabalhistas de um trabalhador que ganhasse mais do que R$30 mil. Por mais que seja uma parcela pequena da população, ali havia, sim, um afastamento de garantias da própria Constituição. Mas o relator, temendo uma resistência de aprovação ou uma própria inconstitucionalidade da medida, sim, já ele mesmo tirou essa proposta e hoje, pelo que está sendo noticiado do texto que vai ser levado à votação, nós temos um projeto de conversão muito menos, digamos assim, polêmico e que trará menos transformações do que foi originalmente sugerido quando da aprovação do texto lá na comissão da Câmara. É um texto mais enxuto, né, doutor Carlos Jambiel, especialista em direito trabalhista. Agradeço demais a sua participação aqui no Jornal da Assembleia, segunda edição. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite a você e a seus ouvintes. Termina aqui esta segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir nossa programação também pela internet e no YouTube. A gente se encontra amanhã. Até lá.